Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. Do Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo 3, vamos dar continuidade. Nós paramos ontem no versículo 12, aqui pela NVI, versículo 12 diz assim: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Ou seja, né, a lei não é procedente da fé. A lei, ela não tem nada a ver com a fé. A lei fala de fazer coisas para alcançar um objetivo. Porém, a lei não foi dada para justificar, não é? A lei foi dada para mostrar que todo homem é pecador e a finalidade dela é levar a Cristo, é levar aquele que salva, é apontar para o Senhor que salva. Então, a lei não é baseada na fé, ela não é procedente da fé. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, é necessário, não é, que a dívida, não é, que o pagamento para que a alma seja redimida seja efetuado, seja pago. Esse pagamento pela redenção precisa ser feito. E sem derramamento de sangue não tem remissão, não tem esse pagamento por pecado. Por quê? Porque a carne tem que morrer. A carne precisa morrer, porque é na carne onde está alojado o pecado. Então, enquanto a carne, é por isso que a lei faz com que o pecador morra. Porque o salário do pecado é a morte. E o que dá força para o pecado é a lei, porque a lei torna os seres humanos conscientes de que eles são verdadeiramente pecadores. Porque a lei de Deus não é como a lei dos homens. A lei dos homens está restrito a fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus, ela segmenta, ela aponta o que está dentro do íntimo. É tanto que quando Jesus veio, ele mostrou a profundidade da lei. Ora, aqueles que odiavam seu irmão no coração, mesmo que não o assassinassem, fisicamente falando, não é? Mas se odiasse no coração, ali já era como que tivesse assassinado o seu irmão, já era como se tivesse matado. Se um homem desejasse uma mulher, ainda que não tivesse deitado com ela, ali ele já teria adulterado. Então, veja, isso é a excelência da lei. Por quê? Porque a lei está mostrando que, por mais que o ser humano não faça determinadas coisas, pode ser por hora, mas vai chegar um momento que ele vai fazer. Por quê? Porque a alma é escrava do pecado. A alma não consegue se desvencilhar dos desejos da sua própria carne, porque ela não sabe distinguir. E ainda que ela soubesse, ela não teria força contra esse ímpeto, contra essa, vamos dizer assim, essa inflamação, essa sedução que a carne, os anseios da carne, o domínio que a carne tem sobre a alma. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, não é? Deixa eu trazer aqui a forma como ele escreve. Romanos capítulo 8, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne,
Por isso que Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite. Então, ele condenou, ou seja, a carne, assim como o maligno, não é? Satanás, já está condenado. Tanto o autor quanto a sua obra já estão condenados. Então, ele condenou o pecado na carne, ou seja, ele diagnosticou aquilo que a lei mostrava, que o ser humano é pecador. Por quê? Porque o ser humano é composto de corpo e alma. Se o corpo é formado pela matéria-prima, que é a carne, e a carne está corrompida pelo pecado, logo, não tem como nenhum ser humano não ser pecador, a não ser o Filho de Deus, porque ele não foi gerado de uma semente humana, de uma semente mortal, de uma semente corruptível. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, pela semente divina. A carne dele, apesar de ser carne humana, mas não foi desencadeado o processo da formação por uma semente, né, de um homem mortal, mas do próprio Espírito Santo. Ele foi formado no ventre de um ser humano, de uma mulher. Mas quem desencadeou essa formação não foi uma semente humana, foi a semente incorruptível. Logo, ele não foi feito junto, na sua carne não foi feita junto com o pecado. Isso mostra que Deus não fez o homem pecaminoso, mas o homem se tornou assim, conforme está escrito na Eclesiastes 7, se eu não me engano, Eclesiastes 7, capítulo 29, é isso? Que fala que o homem foi... intrigas, né? Sim, o homem foi feito reto, perfeito, mas acabou se desviando, procurando para si mesmo muitas astúcias, muitas intrigas, enfim. Sim. A NVI fala muitas intrigas. A NTLH diz, mas nós complicamos tudo. ATB, muitos extravios. NVT, mas eles buscaram todo tipo de maldade. ARC, mas ele buscou muitas invenções, complicações. VFL, mas todas elas, pessoas no caso, encontraram maneiras de serem más. Mas ele buscou muitas invenções, ARC. A ARA, astúcias. Muitas astúcias. A Bíblia para Todos, a edição católica, diz: eles que procuraram demasiadas complicações. A OL diz: cada um se desvia para seguir as suas próprias inclinações. A TB: cada um preferiu cuidar da sua vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Então, mas Deus fez o homem reto. A carne do homem era pura, não tinha pecado. Então, isso mostra, como que Adão, antes da queda, ele era. Mas ainda assim, ele não foi capaz, de evitar, não fazer, não ceder aos apelos, do maligno, de Satanás. Então, Jesus veio e condenou o pecado na carne. Veja, o Filho de Deus não pecou, mas ele sentiu todas as inflamações, ele sentiu todos os ataques, ele sentiu todos os ímpetos, todos os desejos tentando entrar na carne dele, tentando subjugar a alma dele, tentando seduzir a alma dele. Então, ele não pecou, ele não foi encontrado nada do maligno, nenhuma obra da carne em Cristo Jesus, mas ele sofreu muito para que ele se mantivesse puro, para que ele não fosse, verdadeiramente não fosse encontrado nada, nenhuma obra da carne, para que ele não pusesse em prática nenhuma obra da carne. E Satanás tentou para desencadear isso na carne dele, mas não logrou êxito. Por quê? Porque ele não era um mero ser humano, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, porque Deus, ele se formou nessa, vamos dizer assim, nessa estrutura, pai e filho, ele se formou em pai e filho. Então, o mesmo Deus, que é o mesmo Espírito, é um só Espírito, ele se formou pai e filho. Por isso que diz, Elohim, que é plural de deuses, mas na realidade
está falando apenas de um único Deus, que é Espírito. Deus é Espírito, o Espírito é um só. É por isso que há essa complexidade que chamam de trindade, não é bem uma trindade, né? Porque aí teria que se entender que existe mais alguém. Na realidade, não. Só existe um único Espírito, Deus é Espírito. E o Pai e o Filho é um só Espírito. Um só Espírito, apesar de ser Pai e Filho, mas são um só Espírito. É o mesmo Deus. Ele que se formou, ele, veja gente, se Deus é onipresente, então ele poderia ser quantos ele quisesse, não é? Quantos fossem necessários, mas só era necessário apenas dois, não? O plural, o mínimo dos plurais. Então, esse mínimo dos plurais, né, já foi suficiente para levar-nos para a família dele, a família de Deus. Então, para ser pai tem que ter um filho, e para ser filho, né, é necessário um pai. Então, nós recebemos o espírito de filiação para que sejamos filhos de Deus, tá bom? Então, voltando aqui, né, Romanos 8. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, não por nós, mas em nós. Ou seja, nós herdamos o que Cristo conquistou. Nós recebemos o que Jesus Cristo fez gratuita e merecidamente. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele continua: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, quem vive em consequência do seu próprio corpo, fazendo as vontades do seu próprio corpo. Ora, olha só a forma como ele escreve: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mente é a faculdade da alma, não é? Os desejos. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Por quê? Porque a carne produz pecado. As obras da carne produzem pecado. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por isso, quando a pessoa se aperfeiçoa pela carne, ela está se tornando inimiga de Deus e amiga do mundo. Amigo do mundo e inimigo de Deus, né, são a mesma coisa. Ou seja, se a pessoa quer ser amiga do mundo, ela vai se tornar inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, tá vendo? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ora, se o ser humano é corpo e alma, então a carne é o corpo, é a matéria do corpo. Então de quem que ele está falando? Ele está falando da alma. Veja, ele está falando aqui do espírito, não é? Se é dominado pela carne ou pelo espírito. Quem? A quem é endereçada essas palavras, gente? São as almas. Ele está falando com as almas. Veja, aqui temos corpo, carne, e temos o espírito. Está faltando o quê? A alma. Então, se a alma for inclinada à sua própria natureza carnal, ela vai ser inimiga de Deus, porque ela não vai estar se sujeitando ao Senhor, que é o Espírito Santo, mas a sua carne. E fazer a vontade da carne é ser inimiga, se colocar em inimizade contra Deus. E aí está agradando quem? A Satanás. Não é? As pessoas acham que elas são livres, mas na verdade não, elas estão agradando a Satanás. A liberdade delas é uma escravidão. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Olha só, vocês não estão debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha só. Então, espera aí. Se aquele está falando da carne e está falando do Espírito, está citando aqui a carne e o Espírito, então essas palavras é direcionada para a alma, né? A parte da alma, né? Essa parte de nós que é vamos dizer assim, o sujeito passivo, aquele que recebe a obra de Cristo Jesus. Quer que eu responda? Você vai perder seu tempo.
e conduzir todo mundo a uma atenção a algo. Não, mas se for algo importante, não, né? Então vamos lá. Se for algo importante, eu gostaria de responder. Tem 50 perguntas seguidas sem esperar nenhuma resposta. E 50 foi um exagero, mas você entendeu o tipo de expressão acerca da pessoa. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Olha só, o corpo está morto, tá vendo? Então, diante de Deus, gente, é uma realidade. Deus não precisa de engano. Deus não precisa, por isso que o apóstolo João disse, se nós, primeira pessoa do plural, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Deus não precisa de mentira. Deus não mente. Então, veja, todas as obras da carne, todas as obras, todos os desejos pecaminosos são produzidos pela nossa carne, pelo nosso corpo, é anomia, é transgressão, é pecado. A lei foi dada exatamente para nomear os pecados, chamando os pecados de transgressão. Transgressão é pecado. Todo pecado é transgressão, como diz, não é? João. Todo pecado é transgressão. Então, as obras da carne, como cita o apóstolo Paulo em Gálatas 5, não é? Essas obras, por quê? Porque são o que a carne produz. A alma produz essas coisas por meio do seu corpo. Então, mais uma vez, o que ele está dizendo aqui, tá vendo? Mas se Cristo está em vocês, se Cristo está em vocês pelo seu Espírito, não é? O corpo está morto por causa do pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Espírito está vivo. O Espírito é vida por causa da justiça. A justiça que Cristo Jesus fez em nosso favor. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, gente, a alma de Jesus foi ressuscitada pelo seu Espírito dentre os mortos, porque Jesus é Deus Filho. Jesus é Deus Filho. Só que a sua parte humana foi gerada numa carne humana exatamente para ser entregue como Cordeiro Santo, para pagar os nossos pecados. Essa parte era para ser entregue em nosso favor, para que a outra parte, que é o Espírito de filiação, pudesse nos ser dada, gratuita e merecidamente. Para que isso aqui é a justiça. A justiça de Deus em nosso favor é exatamente isso. É a morte do Cordeiro e a sua ressurreição, porque ele foi entregue pelos nossos pecados, não dele. Então ele estava lá, né, sem culpa nenhuma. Mas ressuscitou para que nós fôssemos justificados, para que nos tornássemos justiça de Deus nele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo ou é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Esse mesmo Espírito que habita em nós dará vida aos nossos corpos mortais. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. Ninguém vai ressuscitar, ninguém vai viver eternamente nesse corpo físico dessa carne. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vendo? Então ele está falando aqui, veja, ele está falando para quem? Qual é o endereço aqui dessas palavras? As nossas almas. Porque a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para Ezequiel 20. Fazer uma comparação de versões, por favor, para a gente pegar versões que falem as formas diferentes. Por exemplo, vida, pessoa, alma. Umas 3 ou 4 versões. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Gente, eu não programei nada disso, não. Eu pensei em falar em outra coisa, mas o Senhor nos conduz para aquilo que Ele quer, porque certamente tem alguém que precisa ouvir. E as pessoas que estiverem aí, enfim, tentando tumultuar, fazendo muitas perguntas, gente, a gente tem um privado, tá bom? Se você é sincero
tem o desejo de aprender, então por gentileza entre em contato no privado. Caso contrário, por gentileza escute, ouça o que o Espírito diz, porque é importante. Não é? Somos nós que precisamos, gente. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos. Versão NTLH. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do Pai quanto a vida do Filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Qual é a versão? NTLH. Olha só, NTLH traz pessoa. Versão TB. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Olha só. A alma que pecar, essa morrerá. Tá vendo? Olha só, pessoa é equivalente à alma. Versão A21. Todas as vidas são minhas, tanto a do Pai como a do Filho, e aquele que pecar é que morrerá. Percebe que são sinônimos? Só que as pessoas, por não terem o acompanhamento, guia, não é? O Espírito Santo guiando em sua palavra para a revelação, elas acabam entrando em várias conjecturas, em várias coisas, mas na realidade é mais simples do que as pessoas podem imaginar. Só precisam, né, que as suas alminhas estejam sujeitas ao Espírito. Deixemos o Espírito nos conduzir, e aí aquilo que para nós é algo conflitante vai se tornar em coisa clara, não é? Como o sol ao meio-dia. E a versão OL ela traz de uma forma diferente, que fala: porque todas as almas me pertencem e hão de ser julgadas, tanto pais como filhos, da mesma forma. É unicamente por causa dos seus pecados que uma pessoa morrerá. Olha só, então tá bem completinha, né? Sim. A OL traz todas as possibilidades. Então é isso aí, gente. Então vamos voltar aqui, né, para Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Vê a troca? Foi isso que Deus fez. A troca divina, o justo pelos injustos. Então ele precisava se tornar maldito. Veja, a única forma de ele morrer teria que ser, alguém teria que matá-lo, né? Para desprender a sua alma do seu corpo, né, alguém precisava matar. Mas para matar Jesus, não era qualquer um que conseguia, porque muitas vezes tentaram, não é? A gente já leu nas Escrituras, não é, que muitas vezes tentaram agarrar Jesus para lançar Jesus precipício abaixo, lançá-lo de um barranco, enfim, né, apedrejá-lo. Tentaram de várias formas, mas ninguém conseguiu até chegar ao momento certo, porque era preciso ele cumprir tudo que estava descrito nas Escrituras a respeito dele. Versículo 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a forma de Jesus, que era bendito, ser feito maldito, seria dessa forma, por essa morte, né, terrível. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé, tanto dos judeus quanto dos não judeus. Então olha como Deus é bom, não é? Desde o início ele já tinha estabelecido a forma como as pessoas seriam aceitas diante dele. Não seria por obras que ninguém precisasse fazer, porque não adianta, gente. Não adianta. Por mais que o ser humano tente agradar a Deus, sempre vai ter motivos escusos, sempre vai ter uma segunda ou terceira intenção. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano não pode, ele não consegue, a carne é contrária. É por isso que em Gálatas 5,17 está escrito: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, de maneira que vocês não podem fazer aquilo que vocês desejam. E realmente, porque se nós fizermos aquilo que nós desejamos, a gente vai agradar a nossa carne, a nós mesmos. Por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo, siga-me e leve a sua própria cruz. Ou seja, esse corpo aqui, a nossa cruz é esse corpo. Mas veja, o nosso corpo está verdadeiramente, fisicamente morto? Não. Mas diante de Deus isso é um processo. É algo que diante de Deus já é verdade. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus. Então não é por obra, é um presente. A justiça de Deus que Jesus Cristo nos deu é um presente e ninguém pode pagar. É por isso que é gratuito e imerecido. Então, Jesus também disse: na carne não produz nada que se aproveite. Se a carne não produz nada que se aproveite, gente, nada é nada. Por quê? Porque é justamente na carne onde está alojado o pecado. Né? Vamos lá, versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos fazer uma comparação de versões, por favor? Do versículo 13 ao 14. E a gente precisa, eu vou mostrar para vocês aonde estava escrito acerca dessa promessa do Espírito. Versão NTLH. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Versão TB. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, para que sobre os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Olha só, a promessa do Espírito por meio da fé. Aí, se o homem já tivesse Espírito, por que Deus nos daria do Espírito dele? Por que ele precisaria nos dar um outro Espírito? Não é? Isso significa que não tínhamos um Espírito procedente dele. Versão VFL. Cristo nos livrou da maldição que a lei nos impõe, tornando-se maldição em nosso lugar. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo fez isto para que a bênção que Abraão recebeu pudesse ser dada aos que não são judeus. Esta bênção foi dada por meio de Jesus Cristo, a fim de que, pela fé, nós pudéssemos receber o Espírito prometido. Versão ARC. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Versão BLT. Cristo nos resgatou da maldição da lei ao se tornar maldição por nós. Como está escrito nas Sagradas Escrituras: maldito todo aquele que estiver pendurado em um poste de madeira. Deus fez isso para que, por meio de Cristo Jesus, a bênção de Abraão pudesse se estender para os não-judeus também, e para que pudéssemos receber a promessa do Espírito ao crermos em Deus. Versão OL. Mas Cristo pagou o preço necessário para nos libertar desse sistema legal, que nos mantinha debaixo da maldição, e colocou-se Ele próprio sob a maldição divina, tomando sobre si a culpa dos nossos pecados. Até porque também diz na Escritura: maldito todo aquele que for pendurado no poste de madeira. E assim a bênção que Deus prometeu a Abraão pôde chegar também até aos gentios por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E nós, os cristãos, podemos receber o Espírito Santo prometido aos que têm fé. Versão NBV. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão,
E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Por meio da fé, a gente recebe o Espírito prometido. Versão A Mensagem. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado num madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão recebeu. Veja, Abraão só recebeu, são essas coisas que precisam ser elucidadas. Abraão, inclusive, né, glória a Deus, porque o Espírito Santo me deu aqui uma sequência para eu explicar para vocês, e aí me vem a mensagem e antecipa. Abraão não recebeu em vida, Abraão recebeu em Cristo, quando Cristo veio. Veja, eu vou mostrar para vocês o que isso está escrito, né? Inclusive na Galeria dos Heróis da Fé, nós já falamos sobre isso, né? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, se eu não me engano. Então, mas eu vou chegar lá. Primeiro, esse Espírito estava prometido, veja, ele diz, né? Recebemos o Espírito que é a vida eterna, ou seja, o Espírito que é a vida eterna é o Espírito de Deus. Ninguém pode dar a vida eterna a não ser Deus. Ninguém pode dar vida a não ser Deus. Imagina a vida eterna. Então, nós não teríamos como ter a vida eterna, porque nós éramos seres naturais. Seres naturais não têm vida eterna. Eles são passageiros, né? Eles são mortais, eles morrem. Então, Deus veio para nos tornar, né, seres imortais. E mais do que isso, não apenas meras criaturas, mas seus filhos, porque recebemos o Espírito de filiação, o Espírito de Cristo Jesus. Jesus disse assim, João capítulo 4, eu vou ler aqui a partir do versículo 20, diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, que a adoração estava sujeita, não é, a uma localidade, a uma região, a uma localização, um determinado lugar, ou determinados lugares. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha só, não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Não adorarão o Pai. Ou seja, ele já estava deixando ali uma mensagem, não é, acerca de uma filiação. Ele estava mostrando que os seres humanos, primeiro, são órfãos pela parte de Deus, não são filhos de Deus, são criaturas. Mas ele estava trazendo uma nova visão acerca de Deus, daquilo que ele viria fazer, não é? Para nos levar como filhos, para nos tornar filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus, como diz o apóstolo João. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão, aliás, que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo o seguinte: olha, não vai ter mais um lugar específico para vocês adorarem a Deus, o Pai. Não é um Deus que está longe de vocês, que vocês nem têm como saber quem Ele é, onde Ele está, que vocês não têm como se relacionar mais intimamente com Ele. Um Deus distante. Pai é muito próximo, né? Família, né? Aliás, é de quem vem a família, não é? Porque o pai é que dá ali a semente, né? O pai, o homem é que dá a semente, coloca a semente no ventre da mulher e ele gera o filho. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa que até então não havia adoradores. Plural.
Não, veja, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou através dele. Mas ainda não tinha sido consumado. Ele estava trazendo essa novidade, essas boas novas. Em que os verdadeiros adoradores, então aqueles eram falsos. Se os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, significa que os outros adoradores era tudo superficial, não era verdadeiramente e não era no espírito nem em verdade. Ou seja, era algo, como é que eu posso dizer, superficial, raso, não é? E que não era verdadeiro. Além de ser raso, não era verdadeiro. E se deu, aí ele vai continuar aqui. São estes os adoradores que o Pai procura, mais uma vez, o Pai. Então está se referindo aqui à família, trazendo a família, que o Pai procura. Deus é Espírito. Versículo 24. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que, como Jesus disse, só venha ao Pai se for por mim. Se não for por mim, ninguém pode ir ao Pai. Mas naquele momento ninguém ainda podia ir ao Pai, porque ele ainda não tinha morrido e ressuscitado para pagar o preço dos nossos resgates das nossas almas e nos dar o seu espírito de filiação. Mas já estava em andamento, porque ele estava ali. Ele veio, o Messias prometido, que daria esse espírito, conforme está escrito, não é? E nós vamos mostrar onde está escrito. Ele estava bem ali falando com aquela mulher. Essa era a verdadeira água da vida, como ele disse para ela. Aqui em Romanos, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Lembra que Jesus disse? A salvação vem dos judeus. Ele veio primeiro para os judeus, para dar oportunidade do seu povo de serem salvos, de se redimirem. Porque até então eles tinham aparência de que eram justos, mas eles não eram. Primeiro o judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase aqui que ele cita é de Abacuque. Ele está fundamentando-se em Abacuque, ou seja, ele está revelando o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento ninguém tinha esse acesso. Eles tinham parte, eles tinham a profecia para ser cumprida no tempo de Cristo Jesus. Não era no tempo deles, como diz o apóstolo Pedro. Entende? Não era, eles não tinham verdadeiramente esse cumprimento das Escrituras. Eles tinham a profecia, mas como disse o apóstolo Pedro, o que eles profetizavam por meio do Espírito de Cristo não era para o tempo deles, era para quando o Messias viesse. Então eles estavam falando acerca do Messias e tudo aquilo que viria por meio do Messias, inclusive desse Espírito, e é disso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3 aqui, que nós estamos tratando dessas coisas. Então eu considero o livro de Gálatas um dos livros mais ricos em termos de Antigo Testamento, assim como Hebreus. Ele fala bastante sobre essa complexidade da comparação entre as coisas do Antigo com as coisas do Novo. É por isso que Jesus dizia, né? O bom mestre da lei é aquele que tira do seu bom tesouro, né? do seu tesouro, né? de coisas boas, tanto coisas antigas como coisas novas. Não é? Esse é o verdadeiro mestre da lei. Não aqueles que ficavam falando apenas das mesmas coisas sem o entendimento do Espírito, sem saber verdadeiramente o que eles estavam fazendo, porque o Antigo Testamento é apenas a sombra, a substância, o corpo é de Cristo. Né? Então veja, por esse Evangelho aqui é que é revelado, não é, do início ao fim, pela fé, a justiça de Deus, que é em nosso favor. E Abraão não tinha recebido esse espírito, não é?
conforme está escrito em Hebreus 11. Versículo 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Percebe? Eles morreram, mas não receberam. Por quê? Porque eles só vieram, olha, versículo 39. Todos eles, tem um outro aqui também. Versículo Hebreus 11, versículo 34, finalzinho, aliás, 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. As mulheres que tiveram seus mortos ressuscitados, a gente sabe que são aquelas mulheres, né? Uma foi por Elias e outra o filho, né? Uma de a viúva de Sarepta e a outra de Sunamém, né? Enfim, uma foi por Elias e o outro foi por Eliseu. Mas os demais, vejam, eles queriam alcançar uma ressurreição superior. Essa ressurreição superior eles só tiveram em Cristo Jesus. Então eles tiveram que aguardar. O versículo 39 diz assim: todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aperfeiçoado como, gente? Pelo Espírito, o recebimento do Espírito. Então, aí vem o capítulo 12, que é onde fala, né? Nós chegamos a Jerusalém Celestial, juntamente com os nossos irmãos mais velhos, né? Esses que já estavam lá, que chegaram lá, né? Porque Cristo, quando desceu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. E aqueles que estavam lá embaixo, eles subiram com Cristo Jesus, inclusive, né, os patriarcas. Então eles receberam aqui. Agora eles estão, né, na Jerusalém Celestial. Aqui, capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, porque eles já são espirituais e estão apenas aguardando a redenção do corpo, como nós, no tempo devido, porque isso ainda tem algumas coisas, alguns detalhes para serem acabados, para serem terminados. Então, veja, mas eles não tinham recebido essa ressurreição. Agora, gente, eles já estão, veja, como nós já somos considerados por Deus como ressurretos, porque nós estamos em Cristo. Falta apenas o cumprimento de determinadas coisas para que a gente seja levantado no corpo ressurreto, como Jesus Cristo. Aquela segunda ressurreição que fala lá, não é? É porque já está contando com aqueles que se levantarão. Aqueles que se levantarão, que somos nós que estamos em Cristo Jesus. Vejam, aqueles homens que estavam lá embaixo, ora, eles ressuscitaram, porque a palavra de Deus diz que eles ressuscitaram. Quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram e foram vistos por muitos e entraram, né, na Jerusalém, na cidade santa. Essa primeira ressurreição, ela já aconteceu, mas eles não voltaram para cá ainda. Eles voltarão, mas já estão em Cristo, assim como nós também. Nós estamos no mesmo corpo, na mesma igreja. É por isso que a segunda ressurreição é para os mortos, porque nós já estamos em Cristo. A primeira ressurreição aconteceu com Cristo. Cristo foi o primeiro ressuscitado.
Ele foi a primícia daqueles que estavam dormindo, não é? Como está escrito lá em 1 Coríntios. Ele foi as primícias. E outros, né? Como está escrito, muitos mortos que dormiam lá no pó da terra foram ressuscitados e foram vistos por muitos, né? Entrando na cidade santa. Então isso já aconteceu em parte. Entende? Agora, a palavra de Deus diz, né, lá em 1 Coríntios 15 também, mesmo capítulo, 1 Coríntios 15 fala: Cristo foi o primeiro a entrar, não é, no seu corpo glorioso, e nós que pertencemos a Ele, quando Ele vier. É por isso que a segunda ressurreição aqui é mencionada. Porque nós que estamos em Cristo, estamos apenas aguardando um determinado detalhe que precisa acontecer. Veja, se nós estamos formando o corpo de... Vamos raciocinar. Se nós estamos formando, vamos lá, vamos pensar. Se nós estamos formando o corpo de Cristo, nós somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então essa criança vai nascer, não vai? Uma hora essa criança vai nascer. Se esse corpo está sendo formado, que é o corpo de Cristo, está sendo formado, não é necessário, eu tenho essa experiência pessoal, porque o meu filho, ele teve que ficar na minha barriga uma semana a mais. Meu filho já estava formado, já estava no tempo de eu dar a luz ao meu filho, mas ele não pôde nascer, porque o médico disse que ele precisava ficar pelo menos mais uma semana e acompanhar para que uma terminação, não é, das vértebras dele, alguma coisa assim, fosse formada, fosse fechada, porque ainda não tinha sido fechado, devido a algumas conturbações que eu tive durante a gravidez. Então, aquele tempo era necessário para que ele viesse se fechar, que ele não viesse nascer com algo, né, uma anomalia terrível, que fosse prejudicar a vida dele toda. Então, ele aguardou. Mas veja, em Deus não tem esse tipo de anomalia. Então esse corpo espiritual está sendo formado. E diz a palavra de Deus que ele vai ser formado quando o último gentio entrar, né? Quando a contagem do último gentio entrar na salvação, entrar no reino de Deus. Então o corpo de Cristo, os judeus serão os últimos. Os judeus entrarão nisso aí como os ornamentos da noiva, porque eles serão os retardatários, deveriam ser os primeiros a formarem, né, o seu povo na glória, mas eles serão os últimos. Lembra que Jesus disse? Vocês deveriam ser os primeiros, mas, né, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros a formarem o que precisa ser formado. E veja, tem pessoas também, né, tem judeus também dentro da igreja, né? Tem judeus que já foram salvos, tem alguns que estão sendo salvos, mas não a sua grande maioria, porque eles rejeitam o Messias, a Jesus Cristo. Mas tudo isso já estava escrito. Isso não é novidade para Deus. Já está escrito. Quem lê as escrituras e entende, sabe que isso está escrito. Entende? Então esse corpo de Cristo precisa ser formado. Quando o último, isso só como Jesus disse, nem os anjos do céu sabem, nem o filho do homem, mas somente o Pai. Nem o filho, nem os anjos, somente o Pai. Que ele reservou isso para pela sua própria incumbência, né? Incumbência dele. Por quê? Porque é algo que só ele mesmo, só o Deus Pai, né? Vamos dizer assim, só o maior. Ah, mas Jesus então é menor? Não é que ele seja menor, gente. É uma hierarquia necessária para as coisas desse mundo. Porque aqui no mundo tem isso. Aqui no mundo tem isso, não é? Veja, lá na glória de Deus, Deus é Deus. Mas precisou Deus, nós se fazer pai e filho, criar toda essa estrutura, todo esse plano para poder entrar com legalidade, legitimidade e salvar a humanidade sem que nada viesse faltar, ou que ele fosse, né, quando se levantasse um julgamento contra Deus para tentar interpelar alguma coisa, como numa corte de justiça, né, que cabe aqueles recursos, né, e aí as partes entram, né, com recurso para tentar anular, para tentar reverter, para tentar alguma coisa. Contra Deus não pode, porque Deus não faz nada que deixe brecha. Não é? Então, ninguém pode nada contra Deus, porque Ele é justo em todas as suas medidas. E por isso, tudo que Ele fez, não é inabalável. Não tem como ser abalado. Entende? Então, esse corpo ainda está em formação. E quando essas partezinhas terminarem de se formarem, aí sim, não é?
essa ressurreição, esse levantamento dos seus filhos, esse levantar dos seus filhos, quem está nele. É por isso que Jesus fala ali, né, em Mateus e Lucas, ele fala sobre isso, especialmente em Mateus, né, quando ele fala sobre a ressurreição, a realidade da ressurreição. Ele fala, não é? Quem está na ressurreição e os mortos que ressuscitarão. Não é? Então veja, nós estamos em Cristo, já passamos da morte para a vida. Deus não considera os seus filhos mortos. Ele considera que nós estamos dormindo para esse mundo. Para esse mundo, gente. Talvez eu esteja falando de uma forma, não é, que alguns não estejam entendendo, mas se vocês buscarem, não é, ouvirem sempre, nos acompanhar, vocês vão ver que nós tratamos da palavra, tá bom? Não é o que eu penso, estou falando aqui de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Enfim, usando aqui as palavras que estão no grego, né, fazendo a diferença. Existem algumas palavras para ressurreição, como egeirô, anastasis, enfim, né, algumas outras, né, que agora não me vem aqui à memória. Cada uma delas tem uma particularidade, tá bom? E elas se encaixam perfeitamente no tempo e no modo certo. Então, como Jesus disse, né, isso daí não é de incumbência para os homens, é de conhecimento apenas da divindade, entende? É da glória, não cabe para cá. Por quê, gente? Porque se Satanás soubesse quando esse corpo vai ser formado, ele tragaria. Lembra que tem a figura lá de Apocalipse 12, não tem lá aquela figura que aparece no céu? Uma mulher, não é? Ali e tal, vestida do sol, com 12 estrelas na sua cabeça, uma coroa com 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés, não é assim? E ali também um outro sinal grande, né? Grande dragão que está ali buscando, né? Esperando o filho nascer para ele abocanhar. Ora, gente, se ele soubesse o último, né? Quem é o último a entrar no reino de Deus? Quem é o último que vai ali fechar ali, né, a coluninha dorsal ali desse neném espiritual, desse filho varão? Se ele soubesse dessa informação, eu acho que ele daria o reino dele, né, para saber dessa informação. Mas não tem como saber. Por isso que Jesus disse, essa informação aí cabe apenas ao Pai, nem mesmo a mim, para ele não revelar, somente ao Pai. E isso é acordo, né? Isso é proposital, entende? Isso é proposital. Então, veja, Jesus foi tentado, foi sacudido, ele foi invadido, ele foi, né, surrupiado, foi colocado de cabeça para baixo, foi levado de cima para baixo na tentação, mas Satanás não encontrou absolutamente nada, não conseguiu nada, absolutamente nada. Satanás conhece a natureza humana, ele se dedicou a isso, a conhecer os homens, não é? Mas ele não pôde contra o Filho de Deus. Então, aquilo que é dessa parte aqui pertence, não é, a nós, mas aquilo que pertence a Deus é só de Deus, como disse Moisés, não é? Tem coisas que Deus reserva para a sua própria ciência, né, para o seu próprio conhecimento, mas no tempo determinado nós saberemos, não é? Isso é sabedoria de Deus. Bom, então tem certas coisas que Deus vai nos revelar e tem outras coisas que Ele só vai revelar no tempo apropriado, tá bom? Então vamos lá, esse Espírito estava sendo prometido. Acho que vai dar tempo da gente ler algumas ocorrências. Vamos lá, Vini, por favor. Isaías 44:3. Eu coloquei aqui algumas versões, algumas, se puder ler umas 2 ou 3, mas sejam um pouquinho diferentes. Uma delas, por favor, a ARC, a OL. Isaías 44:3. 3. Versão NTLH. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Olha só, vamos lá. Versão ARC. Porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Versão OL. Dar-vos-ei águas abundantes para matar a sede, e a vocês e aos vossos campos ressequidos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os vossos filhos. Olha só, eu ia ler aquela hora e o Espírito Santo me brecou para que eu pudesse, né, falar depois. Achei até que eu fosse esquecer, né? Mas por isso que eu falo para vocês, não posso ficar lendo aí as coisas nos comentários. Eu deixo isso conveniente para que eu possa seguir, né, o fio aqui do Espírito. Ó, mesmo João 4 aqui, a conversa de Jesus com a samaritana, no versículo 14, ele diz assim, aliás, eu vou ler aqui a partir, versículo 13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, a água daquele poço ali, aquela água, a água aqui, ó, mineral, água que a gente bebe para matar a sede, não é do corpo. Versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí se a gente vier aqui no capítulo 7, no versículo 38 e 39, diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tá vendo? Então, o que está profetizado nos profetas do Antigo Testemunho foi o que Jesus veio revelando, que estava se cumprindo exatamente nele. O que ele estava, veja, o mesmo Espírito profetizou através dos profetas e Cristo veio trazendo a revelação, não é? A substância, entende? Então não somos nós que estamos dizendo isso, a gente só está arranjando as coisas e expondo a vocês de maneira didática para que vocês possam compreender que as Escrituras nunca jamais se contradizem. Se tem algo que parece contraditório para nós, gente, é porque a gente ainda não bebeu o suficiente, não é? Tem que beber mais. Ezequiel 39, versículo 29. Antes a mensagem, aquele em Isaías 44, versículo 3 diz, pois vou derramar no solo sedento e enviar ribeiros por toda a terra rachada. Vou derramar meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre seus filhos. Eu acho que mais claro que isso, né, gente? Ou seja, Jesus veio traduzindo tudo pra gente, mostrando, olha, sou eu aqui que venho fazer isso por vocês. Na realidade, né, vocês não passam de caco de barro, sem vida verdadeira, e eu tô aqui para poder resolver essa questão para vocês. E detalhe, gratuita e merecidamente. O que mais que o povo quer, né? O que mais que o povo quer? Ezequiel 39, 29. Pode ser pela Ara. Só uma versão? Sim, porque a gente não tem muito tempo. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A casa de Israel. Veja, Jesus veio primeiramente para os judeus, não é? Os judeus o rejeitaram, então ele levantou o apóstolo Paulo para poder trazer isso para nós também. É isso que Paulo está falando aqui em Gálatas 3, né? Gálatas 3, versículo 14, conforme nós estamos, essa promessa do Espírito foi dirigida para nós também. E nós fazemos parte da verdadeira Israel, a Israel de Deus, não essa Israel daqui de baixo. Por favor, Vini, vamos lá para ver se dá tempo, né? Joel 2, 28 e 29. Versão NVI. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. Aí versículo 8 também, por favor. Aliás, você pode ler direto até o 8. Atos 1. Do 4 ao 8. Certa ocasião, em versão NVI, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com ou em ou no Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Opa, vamos pegar isso aqui, esse versículo aqui, vamos jogar na área, na My Bible, por favor. Olha só, gente, isso aqui é interessante, tá bom? E aí vocês vão ver que coisa mais interessante, por isso que é importante a gente ver no grego, tá bom? Qual palavra? Autoridade? Lê na área e depois... Não, autoridade não, tempos e épocas. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, que é cronos, ou épocas, kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha só. Veja, palavras diferentes, palavras com significados, com conotações diferentes, porque o cronos é esse tempo contado que a gente tem aqui, né, na humanidade, na nossa dimensão. Já o kairos não, é uma circunstância certa num tempo determinado, ou seja, num cronos determinado, exatamente num ponto exato do cronos, Deus derrama um kairos, uma determinada circunstância, algo que está pleno, que já se encheu e vai acontecer. Isso é de exclusividade dele, do Espírito, não dos homens. Satanás não tem acesso a isso. Versículo 8, por favor, pode ler aí pela área mesmo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 2, do 1 ao 4. Versão ARA. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lê a partir do versículo 16, por favor. Até o final? Sim. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Olha o que ele está dizendo. O que ocorre é isso aqui. Isso que está acontecendo. Começou lá no Pentecostes. Esse derramamento ainda não acabou. Está sendo derramado até que o último venha a ser salvo. Isso está acontecendo. Veja, lê de novo, por favor. O que ocorre, ou seja, né, o que está acontecendo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue,
fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre vós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha só, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, não é pelo seu nome, chamar para ser santo, para ser filho de Deus. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tá ótimo. Então, veja, salvem-se dessa geração corrompida. Essa geração corrompida, gente, é a geração em Adão. São as pessoas que rejeitam a salvação e permanecem como meras criaturas humanas. Não recebem a vida eterna, não terão salvação. São filhos da ira, por causa da natureza caída, corrompida. Geração corrompida é a geração de Adão. Mas o último Adão veio para trazer a redenção. Agora, se os homens rejeitarem, elas permanecerão, não é, debaixo da condenação. Bom, então nós vamos encerrar por aqui e amanhã a gente dá prosseguimento a partir do versículo 15.